Capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, outros, e outros, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão. E o versículo 19 diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, e tudo que desligares na terra. E para nós concluirmos a leitura, versículo 20 diz assim: Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus. O Espírito Santo, tu já tens falado conosco esta noite. Continua nos usando, nos capacitando, fluindo a vida que brotou da cruz. Que a presença do Senhor Jesus seja conosco, que a tua graça, Espírito do Senhor Jesus, seja conosco, que o teu mover, Espírito Santo, seja conosco. Fala conosco mais uma vez esta noite e nos edifica através da tua palavra. E nós dizemos: amém. Por favor, se assente. A paz dos seus irmãos. Nova Jerusalém, rebanho unido, e a vitória pelo sangue. Queridos, esse texto, ele é muito interessante. Eu já falei aqui sobre esse texto, mas hoje eu quero falar sobre os privilégios de um discípulo. Antes, porém, deixe-me introduzir essa passagem. Nós, quando observamos esse texto, nós não percebemos alguns detalhes. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para as áreas de Cesareia de Filipe. E Cesareia, antes, era uma cidade chamada, uma aldeia, uma cidade pequena, chamada de Pan, em homenagem ao deus Pan. Então era Panim. E o deus Pan, ali naquela localidade havia uma fortaleza. E aquela fortaleza onde Jesus levou os discípulos, havia uma fonte muito profunda, águas que fluíam dali. E eles diziam que dali, onde existia aquela fortaleza, naquele lugar, é onde existia a vida, onde Pan, ele produzia. Ali também era um lugar de culto antigo, um culto a Baal. E Jesus ele leva, porque naquela fortaleza, com as paredes brancas, aquele templo erigido a Pan, Jesus levou exatamente para ali, para mostrar aquela fortaleza, porque Jesus era muito didático. Jesus, ele apesar dos recursos, não ter internet, não ter todo esse aparato que nós temos, Jesus ele era muito didático. Quando ele queria ensinar alguma coisa, ele levava para um lugar que tivesse alguma coisa que correspondesse àquilo que ele ia falar. Por exemplo, quando ele foi falar sobre o sermão, o que é conhecido como o sermão do monte, e não da montanha, mas do monte, eles subiam a um monte, o vento pegava nas costas, e tinha, descendo aquele vale ali, o pessoal se assentou, ele didaticamente falou, o vento levava as palavras de Jesus.
Assim também tem que acontecer conosco. O vento do Espírito tem que pegar e nos levar. É no vento do Espírito que as nossas palavras têm que ser conduzidas. É no vento do Espírito que as pessoas ouvem as palavras. É no vento do Espírito que as palavras que saem dos nossos lábios são reproduzidas ao ouvido das pessoas e as pessoas são edificadas com a palavra de Jesus. Quantos entenderam? Pega aí. Agora veja, Jesus, ele estava querendo ele estava ocupado que os discípulos soubessem quem ele era, que os discípulos não tivessem dúvida acerca de quem ele era. Então, quando Jesus, no versículo 13, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, porque quando nós olhamos para esse texto, Filipe, ele vai para aquele lugar, ele reconstrói a cidade, muda do Deus Pan e coloca o nome dele, porque ele gostava daquele lugar. Inclusive, ali em Cesareia, nós observamos que ali tinha uma casa, ou seja, tinha uma propriedade, e Herodes, naquela propriedade, ele fez uma casa onde ele tinha jogos de veranear, ele ia para lá veranear, onde ele levava o imperador para lá muitas vezes. Agora veja, quando ele chega nas partes de Cesareia de Filipos, ou de Filipe, ele faz uma pergunta, e Jesus é especialista em fazer pergunta. Abraão vai... Quando ele chega lá, naquele lugar, em Cesareia, ele faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus, irmão, mexe com a estrutura daqueles que estavam com ele. Quem estava com Jesus? Seus? E é isso que eu quero falar. Porque ser discípulo, irmãos, é ter o privilégio de andar com Jesus. Ser discípulo é ter o privilégio de caminhar com Jesus. Ser discípulo é ter o privilégio de andar com o Mestre. Ser discípulo não de Sócrates, não de Platão, não dos filósofos, não dos homens, mas de Jesus. E Jesus, ele deixa claro aqui, porque ele faz perguntas a discípulos. Jesus não está preocupado e nem ocupado em fazer perguntas para quem não pertence a ele. Jesus quer saber dos discípulos se nós o conhecemos, porque ser discípulo é andar com Jesus, ser discípulo é caminhar com Jesus, ser discípulo é viver para Jesus. E ele faz uma pergunta aos discípulos, aos seus. Então, um discípulo tem o privilégio de ouvir a voz de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aí? Você tem ouvido a voz de Jesus? É normal as pessoas tomarem decisões sem ouvir a voz de Jesus. É normal as pessoas colocarem, como diz por aí, o carro na frente dos bois. Não vai andar, meu irmão. Mas discípulo, ele caminha com Jesus. Discípulo, ele ouve a voz de Jesus. E Jesus tem perguntas para os seus discípulos. E a primeira pergunta que Jesus faz aqui nesse texto, a pergunta que Jesus faz nesse texto, é sobre: vocês sabem quem eu sou? Como assim? Quem dizem os homens ser? E eu já disse outra vez aqui, não é o que estão dizendo de mim, mas quem eu sou. Quando Jesus, quem dizem ser o Filho do Homem, os discípulos começaram ainda não sabiam quem era Jesus. Mas quando ele faz essa pergunta, essa pergunta é didática. Essa pergunta tem foco. Essa pergunta tem objetivo. Essa pergunta tem um objetivo maior do que a visão de baixo. Essa pergunta tem uma visão maior do que a visão terrena dos discípulos. Porque, quando Jesus faz essa pergunta, ele está interessado que os discípulos saibam quem ele é. Então ele diz: e vós? Versículo 14.
E eles disseram, um João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias. 15. Disse-lhe ele, e vós? Segunda pergunta que Jesus fez. Percebe? Na segunda pergunta, Jesus disse, Jesus não está interessado no que os outros dizem, de quem é ele, não do que estão dizendo dele. Jesus está perguntando no versículo 13, para chegar a esse ponto aqui. E quando ele chega nesse ponto, ele diz, e vós? Porque uma coisa é o que o mundo diz de Jesus, meu irmão. Né, Paulinho? Uma coisa é o que o mundo diz de Jesus. E outra coisa é o que nós dizemos de Jesus. E o que nós dizemos tem a ver com o que nós sabemos. O que nós dizemos tem a ver com o que nós pensamos. O que nós dizemos tem a ver com aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós concebemos. Então, olha o texto. Nesse versículo, Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Agora, vamos para o versículo 16. Porque no versículo 16, tem o primeiro, a partir do versículo 13, nós temos o privilégio de discípulo andar com Jesus, de ouvir Jesus. Agora eu quero pegar a partir daqui e extrair alguns pontos de privilégio acerca de um discípulo. Veja, além de ouvir que é de Jesus, além de andar com Jesus, aqui nós observamos que respondeu Pedro, Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a primeira resposta dos discípulos, identificamos aqui que um discípulo de Jesus sabe quem é ele. Um discípulo de Jesus sabe quem é ele. Jesus não é um mestre apenas. Jesus não é apenas um líder religioso. Jesus não é apenas alguém que tem palavras bonitas. Não. Jesus é o Filho do... Se ele é o Cristo, e a palavra Cristo quer dizer Messias, ele é o ungido. A palavra Messias, Cristo, quer dizer ungido. Se você sabe quem é Cristo, você sabe que ele é o ungido de Deus. Se você sabe quem é Cristo, você sabe que ele é o poderoso. Se você sabe quem é Cristo, sabe que ele tem todo o poder. Se você sabe quem é o Cristo de Deus, então você, meu irmão, está naquele que é a rocha, a pedra de ângulo, de esquina. Se você sabe quem é o Cristo, meu irmão, fique tranquilo, porque você está diante do Filho de Deus. Saber quem é o Cristo implica reconhecer que Jesus é o Deus verdadeiro. Saber que Jesus é o Cristo implica dizer que ele tem uma geração humana, uma eleição, que ele tem uma história aqui na terra, mas como diz Miqueias 5, ele é desde as saídas antigas. Jesus, ele é a palavra, Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é o logos, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando eu olho para esse Pedro respondendo, nós aprendemos a primeira coisa de um discípulo que caminha com Jesus, o privilégio de um discípulo, depois de caminhar e de ouvir a sua voz, é que ele sabe quem é Jesus. E a pergunta é para você, você sabe quem é Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem caminhado com Jesus? Como está a tua vida diante de Jesus? Virou apenas um discurso? Virou apenas narrativa? Ou de fato você está caminhando com Jesus e você sabe quem é Jesus? Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, disse Pedro para Jesus. Então, o primeiro privilégio, se você sabe quem é Jesus, você está servindo ao Messias de Israel, o prometido, o Salvador do mundo, mas ele é o Filho de Deus. Se ele é Filho, ele é então Deus. Outro ponto, versículo
17, olha o versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és, Simão, bem-aventurado. Então nós aprendemos aqui que um discípulo que anda com Jesus, que ouve a voz de Jesus, que aprende de Jesus, ele, além de ser alguém que sabe quem é Jesus, ele é um bem-aventurado. Você entendeu isso? Meu irmão, quem é discípulo, ele é bem-aventurado. Quem é discípulo de Jesus, ele é abençoado. Quem é discípulo de Jesus, ele não é abençoado porque tem coisas terrenas. Ele é abençoado com uma pessoa feliz, porque ele sabe quem é, ele tem uma identidade, ele caminha com o Filho de Deus. Quem é discípulo de Jesus, ele segue a Jesus. Se ele segue a Jesus, ele sabe para onde está indo. Aonde eu estou indo, pastor? Eu estou indo atrás de Jesus. Onde ele me levar, eu vou. Eu não estou interessado se ele vai me levar para a Alemanha, se ele vai me levar para a China, se ele vai me levar para o Nordeste, se ele vai me levar para o deserto, se ele vai me levar para a Galileia. O importante é que eu estou seguindo a Jesus. E como diz aí, meu irmão, no louvor, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão dizer de mim, eu quero meu irmão, se você quer Deus, continue seguindo a Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você só pode ser um discípulo de Jesus se você estiver seguindo a Jesus. Se você estiver seguindo a Jesus, você vai ouvir, no momento você vai ouvir Ele falar com você. Diga graças a Deus. Então, você é alguém que é feliz? Pastor, mas eu estou desempregado, eu não sou uma pessoa feliz. É porque então você está com algum problema de identidade com Jesus. Porque quem é discípulo de Jesus, meu irmão, mesmo desempregado, mesmo passando por situações adversas, mesmo estando sofrendo algum tipo de enfermidade, ele é feliz. Ele não precisa de coisas para ele ser feliz. Ele é. Hoje eu estou feliz. Não, meu irmão, isso é circunstancial. Eu sou feliz. Com comida, sem comida, eu dou graças a Deus, porque eu confio nele, e eu sei que ele está comigo todos os dias, até a consumação do século, porque eu estou nele, porque eu caminho com ele, eu sei que ele vela em cumprir a sua palavra, e na sua palavra, ele diz: não vos dê cuidado com o que há vez de comer, quanto o que há vez de beber, quanto ao vosso corpo, quanto àquilo que há vez de vestir, não sois muito mais maiores, não sois mais vós maiores do que pardais, do que lírios do campo. Então, meu irmão, fique tranquilo, descansa nele, confia nele. Se você confiar nele, ele vai cuidar de você. E aqui nós entendemos que se você está em Cristo, se você é discípulo, meu irmão, ele não está comprometido com ajuntamento. Ajuntamento é multidão. O discípulo está ocupado em obedecer, em caminhar. O discípulo ele está ocupado em buscar a intimidade. Né, o louvor que o Pablo canta aqui, Pablo? Muitos querem as mãos, não é isso? As pessoas querem as mãos, porque nas mãos tem as bênçãos, nas mãos tem o poder, mas o discípulo, ele é um verdadeiro adorador. E Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito Então, meu irmão, o discípulo, ele está querendo os pés. As mãos são consequências. As mãos é para a multidão. Porque quem é discípulo, ele está olhando para onde? Para frente, para Jesus. Mas ele está onde? Nos pés. Onde Jesus bota os pés, ele bota. Se Jesus vai para lá, ele vai.
Se Jesus vai para lá, ele vai. Se Jesus caminha, você pode até estar cansado, mas se você estiver seguindo as pisadas de Jesus, você vai ter refrigério do Espírito de Jesus. Ele vai te levar a águas tranquilas, porque Ele é o bom pastor. Se você estiver seguindo a Jesus, meu irmão, fique tranquilo, porque você é um bem-aventurado. Mas Ele também diz, Jesus também disse, depois da resposta de Simão: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a... E aqui, irmãos, nós aprendemos aqui que Pedro ouviu uma palavra de Jesus que serve para mim e para você. Que palavra é essa? Está aqui a resposta. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, depois de bem-aventurado, é revelação. O discípulo, ele não vive de oba-oba. O discípulo de Jesus, ele não vive pelo que acham. O discípulo de Jesus, ele anda por revelação. E a revelação aqui não tem nada a ver com a maioria desses movimentos pirotécnicos, cheio de pirotecnias. Esses movimentos de pula, pula, roda, roda, e de arregalar os olhos, de falar mistério. Meu irmão, não se assuste com o que eu vou dizer. Eu era criança, foi uma bruxa lá na casa de minha mãe, e manifestou lá um demônio. Ela recebia lá aquelas entidades, e quando manifestou lá, eu vi pela primeira vez línguas estranhas. Parece que eu estou vendo hoje. Existem as línguas estranhas do Espírito de Deus, gerada dentro de nós. Porque quando você tem a vida de Deus, automaticamente o seu espírito vai produzir aquilo. E isso aqui está exatamente no outro tópico, que é exatamente revelação, e depois fala sobre carne e sangue. Então, a revelação é o que conduz a vida do crente. A revelação é que dita o que você faz, o que você vive. E a revelação é de cima. A revelação, ela é algo que vem de cima, de Deus. Olha para o versículo 25, minha irmã. Mateus 25. Perdão, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos... O que é que Jesus está dizendo aqui? Que os pequeninos são aqueles que agem, em umas traduções está escrito humildes. Lá de Mateus capítulo 5, são os pobres na revista corrigida. Na atualizada são os humildes. Mas a expressão literal aqui cabe exatamente com o mendigo que carece da graça, mendigo que está precisando e sabe que não tem direito nenhum. Meu irmão, eu não tenho direito a nada, você não tem direito a nada, assim como o mendigo não tem direito a nada, mas ele depende do favor do outro. Assim também o discípulo, ele foi inserido na visão de cima, e ele vive agora por revelação. Assim como o mendigo precisa do favor do outro, nós precisamos do favor de Deus, a graça de Deus. E porque a graça de Deus vem sobre nós, nós dependemos tanto de Deus, que esse favor é uma revelação. Eu acho que a maioria não está me alcançando, né? Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Está difícil de entender? Então vamos lá. Então, olha o que ele diz aqui no versículo 25.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos 26. Sim, ó Pai, porque assim te... Ou seja, a prova é que Deus quis que fosse assim. Deus concebeu isso no seu interior e disse, vai ser desse jeito. Porque o homem vai ter que viver, o homem espiritual, ele depende de revelação. O discípulo, ele depende de revelação. E para ele viver na revelação, ele tem que ser humilde. Ele tem que reconhecer que não tem condições de obrigar a Deus te dar a salvação. Deus não é obrigado a me salvar. Deus não é obrigado a me dar nada. Deus não é obrigado, você não pode colocar Deus no canto parede. Não adianta você dizer, se Deus é Deus, Ele é obrigado a cumprir desse jeito aqui do que eu estou botando aqui no canto de parede. Meu irmão, Deus não é homem. Você pode rasgar toneladas e mais toneladas, queimar a Bíblia do jeito que for. Deus não é obrigado a fazer do seu jeito. Deus não é obrigado a te dar nada. Mas aquele que tem a revelação, sabe que ele precisa. E ele se achega ao coração de Deus através da sua humildade, reconhecendo que precisa de Deus, reconhecendo que carece de Deus, reconhecendo que Deus ele é bondoso, que Deus é generoso, que Deus é soberano, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando você se aproxima dele pelo sangue de Jesus, quando você se aproxima dele beijando a Jesus, beijai o Filho enquanto estás no caminho, então para que não se ire. Então, quando você se aproxima de Deus, reconhecendo a bondade, a generosidade, e sabe que Ele é amor, e você humildemente diz, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sei que não tenho direito de Te pedir nada, mas em Cristo, eu estou aqui em Cristo, e por causa de Jesus, eu estou me aproximando de Ti. Por causa do que Jesus fez lá na cruz, eu me aproximo de Ti. Por causa do que Jesus fez lá na cruz, eu humildemente te peço, seja generoso para comigo. Humildemente te peço, Senhor, estende o Teu cetro a meu favor. Por causa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, Ele consumou a obra para que eu e você pudéssemos agora nos aproximar de Deus e dizer, Deus, eu quero viver da Tua revelação. Olha o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece, está falando de conhecimento. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser, revelação. O discípulo, ele precisa viver de revelação. Se você tem a revelação, meu irmão, você olha com os olhos, ou seja, você vive com a direção do céu. Você vive com aquilo que o céu mostra para você. Você não está preocupado com aquilo que estão dizendo de você. Você não está preocupado com as línguas, com as vozes de serpente. Você não está preocupado se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, qual é a casa que você vai possuir para passar o Natal. Não! Você confia na revelação, você vive da revelação, e a revelação de Deus te mostra o que você tem que fazer. Ministérios que vivem de glamour, ministérios que vivem de holofote, são ajuntamentos. Mas o líder que vive pela revelação, ele descobre a vontade de Deus. Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Fala com Teu servo, fala com Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, porque lá na cruz Ele se revelou, lá na cruz Tu entregaste a Ele para a humanidade, então eu preciso do Senhor. E aí, meu irmão,
O líder, ele encontra contentamento na revelação. Ele encontra o seu saber na revelação. Ele encontra a sua primazia em Deus que se revela. Se você entendeu, diga graças a Deus. Vamos voltar para lá, irmã? Olha o que diz lá no capítulo 16 ainda. No versículo 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o... mas meu Pai que está no céu. O que é que eu aprendo aqui também? Que só pode se considerar um discípulo verdadeiro quem anda na dimensão do Espírito. Ele está falando aqui, ó, carne e sangue. Vamos para Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Vamos até o João 11. Está falando de Jesus aqui. Me ajude. Veio para o que era e os seus não o, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Quem são esses? Vamos revelar. Versículo 13. Os quais não nasceram do... Eita, olha aqui, gente. Não nasceram do... E o que é que nós lemos lá no capítulo 16, lá no versículo 17? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi a carne nem o sangue. E aqui no capítulo de João, 1 de João, versículo 13, está dizendo: os quais não nasceram nem da vontade do. Então, o versículo 12 está alinhado com essa revelação do versículo 13, a última parte: nasceram de Deus. Quem nasceu de Deus, meu irmão, é porque nasceu através da revelação de quem é Jesus. Quem nasceu de Deus é porque soube, ele se aproximou por causa da palavra, se aproximou de Deus através de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele está seguindo a Jesus, ele está em obediência a Jesus, ele depende de Jesus, e por causa dessa revelação, ele alinha toda a sua vida. A revelação alinha a vida do salvo. E quem é salvo é exatamente quem não vive nem da carne, nem do sangue. Porque lá em Romanos capítulo 8, diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí o que nós aprendemos aqui é que as pessoas que nasceram de Deus, nasceram da revelação. E se nasceram da revelação, ele agora é um ser espiritual. Já entendeu, Michel? A pessoa que teve a revelação, ele agora é um ser espiritual. E o que é ser um ser espiritual? Primeiro, nasceu de Deus. Se ele nasceu de Deus, olha o versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de... 15. João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele quem eu dizia, o que vem a mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 16. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça por... Olha o 17. Porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por... Agora o 18. Deus nunca foi visto por alguém. Pastor, mas Moisés viu a Deus. Pastor, e a revelação do Antigo Testamento, as pessoas viram a Deus, mas Jesus está dizendo aqui, ó, João está revelando aqui uma verdade maravilhosa. Deus nunca foi visto por alguém. Esse visto por alguém está relacionado a ver Deus em sua plenitude. Nunca ninguém viu Deus na sua forma plena, cabal, na sua forma como está agora se revelando através de Jesus.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse irmão, olha para cá, irmão. Olha para o texto, me ajude. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse revelação. A revelação nos torna filhos de Deus. A revelação nos torna parecido com Jesus. A revelação nos mostra o Pai. A revelação diz o projeto do Pai. A revelação nos torna seres espirituais. Então, se você já tem a revelação, você não está mais na carne. Você agora está no Espírito. E quem está no Espírito, Romanos 8, a partir do versículo 8 diz que, vamos lá para Romanos capítulo 8, minha irmã. Meu irmão, é Paulinho que está com... Ou é a senhora? Paulinho, me ajude. Romanos 8. Olha o que diz Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Aqui está o segredo. Porque se você é um ser espiritual, você não está mais na carne. Se você teve a revelação de quem é Jesus, você sai das trevas para a maravilhosa luz. Se você está em Cristo Jesus, andando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, você sai da condição de aprisionado nas trevas. Você tem agora a revelação. E quem tem a revelação, ele se prostra. Quem tem a revelação é humilde. Quem tem a revelação, ele diz sim para Deus. E se você diz sim para Deus, você lá na cruz está pregado com Jesus. E porque você está lá com Jesus, você agora se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não provém de vós, mas de Deus, que faz todas as coisas. Bota o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Quem tem a revelação, meu irmão, ele se tornou um ser espiritual, porque ele agora está na vida, ele tem a vida de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está em Cristo, você tem a Zoe, você tem a vida do próprio Deus dentro de você. A vida do próprio Deus está ardendo dentro de você. Por isso que você tem necessidade de adorar. Por isso que você tem necessidade de vir aqui adorar. Você tem necessidade de caminhar. Você tem necessidade de trabalhar. Você tem necessidade de servir. Você tem necessidade de ajudar. Você tem necessidade de socorrer. Por quê? Porque agora você saiu da morte para a vida. Você se tornou um ser espiritual em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... Porque o templo de Deus que sois vós é... Olha o que diz aí. Vou passar lá para capítulo 6, versículo 16 em diante. Não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Olha o que Paulo está revelando aqui, irmãos. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é profundo. Quando a Deus criou o homem, ele tirou a mulher, Deus criou o homem e depois ele tirou a mulher de onde? Da costela. E ele diz: vocês agora são uma só carne. Quando Deus diz quando a palavra se revela para Adão e ele diz: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Agora, quando Jesus ele veio, é usado essa expressão para dizer agora, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor, são quantos? Quantos entenderam?
Meu irmão, se você se aproximou de Jesus, se você tem a revelação de Jesus, se você está seguindo a Jesus, se você está ouvindo a voz de Jesus, se você tem a revelação de Jesus, você saiu das trevas para a maravilhosa luz, então agora você se torna um espírito com Ele. Se você é um espírito com Ele, então agora você é um homem espiritual. Só vi um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou aqui, irmãos, porque muita coisa que eu estou falando aqui é tudo de cabeça. Eu estou falando aqui apenas por revelação. Eu escrevo um monte de coisa, mas quando chega aqui na hora, eu vou falando coisas que não estão no meu script. E graças a Deus por isso. Porque quem vive por revelação, também prega por revelação. Olha, você sabe por que às vezes eu demoro a subir aqui no púlpito? É porque eu fico ali no gabinete, ou eu estou em casa, tentando, gemendo no meu espírito para produzir algo, para vir falar aqui para vocês. Eu não quero dar palha seca para vocês. Eu quero falar por revelação. Falar por revelação é trazer para vocês um conhecimento que o Espírito mostrou na sua palavra. E eu venho para cá com esse conhecimento, às vezes não está nem bem alinhadinho. Eu venho às vezes para cá apenas, eu fico gemendo. Já teve vezes que eu estava aqui no gabinete, tentando o Espírito Santo, procurando no texto, procurando alguma coisa na Bíblia, Espírito Santo, e não dava nada certo. De repente eu disse, Espírito Santo, o Espírito Santo falou para mim, você não aprendeu a confiar em mim ainda? Ah, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Porque meu coração, minha mente, o Senhor está falando aqui dentro, mas minha mente está querendo buscar respostas apenas no texto. Aí o Espírito Santo falou, dependa de mim. E eu vim para cá sem nada. E fiquei aqui. Quando a equipe de louvor acabou de cantar, veio um versículo no meu entendimento, no meu coração. Achei o versículo, abri naquele versículo, e Deus me abençoou com uma mensagem poderosíssima. Porque, irmão, ser guiado pelo Espírito de Deus é sair da carne, é viver na dimensão da revelação, é viver de acordo com a revelação do céu. João, capítulo 4, versículo 24, 23 e 24. Mas a hora vem, olha, a conversa aqui é com a mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E quando ele está falando com a mulher samaritana, ela começa a fazer pergunta para Jesus. Primeiro ela vê Jesus como um hebreu, como um judeu. E aí ela vai, veja o que és profeta. E termina, sabe onde? Messias. Já imaginou, Pablo? A pessoa se aproxima de Jesus, se a pessoa se aproxima de onde Jesus estava onde? No poço de Jacó. Jesus sentado, quem sabe ali por ali, com fome, os discípulos foram buscar comida para ele. Ele está ali sentado, esperando a hora da direção do Espírito. Ele sabia que o Espírito ia fazer alguma coisa através dele. De repente chega a mulher. E ele não perdeu a oportunidade, porque quem é espiritual não perde a oportunidade. Mas veja, quem é espiritual espera a oportunidade. E aqui está o maior problema dos irmãos, dos cristãos de hoje. Porque a maioria dos cristãos de hoje vive por conveniência. Não espera o momento do Espírito. Não espera o Espírito produzir o momento. E a pessoa quer agir por conta própria. Aí quebra a cara. Eu estou aqui, meu irmão, muitos anos. Minha esposa diz assim, pergunta para ela, você quer voltar para a sua terra? Ela diz, eu já vim para cá pensando em voltar.
Quantos anos nós estamos aqui? Eu me aposentei em 2015. E eu estou esperando o posicionamento do Espírito Santo para a minha vida. Eu sei que eu preciso voltar, que eu quero voltar, que ela quer voltar, que nós temos problemas pendentes aqui, mas eu estou dizendo: Espírito Santo, faça-se em mim o teu querer. Espírito Santo, eu preciso da tua direção. E aí, irmãos, a nossa inquietude em querer resolver do nosso jeito, o nosso imediatismo gera problema, porque você vai sofrer quando você toma uma decisão precipitada. Jonas, está lembrado de Jonas? Me responda. Jonas estava fazendo o quê? Quem falou? Jonas, fala alto, varão. Fugindo da soberana vontade de Deus para a vida dele. Ele era servo, ele era escravo de Javé. Quem é escravo, meu irmão, não tem vontade própria. E ele, como a condição de profeta, ele só poderia fazer e falar o que o Deus mandasse. Mas ele queria fazer do seu jeito. É para ir para onde? Para Nínive? Não, nada. Eu vou enganar Deus. Pega um barquinho, ele desce a Jope, compra uma passagem, entra no barco. E quando ele compra a passagem e desce para dentro do barco, ele vai descendo. Desce a Jope, desce para o porto, desce para a embarcação, desce ao porão da embarcação. Olha espiritualmente a visão que ele está decaindo. Está descendo. Por último, ele reconheceu que estava em pecado. Porque o pessoal da embarcação, o comandante da embarcação disse assim: rapaz, o que nós fizemos para ti é porque eu sirvo ao Deus de Israel. Homem, você está botando a gente em perigo. Você está colocando a gente em perigo. Você está fazendo o que? Eu estou fugindo de Deus. Deus está mandando eu fazer isso, mas eu estou querendo fazer isso. Deus está dizendo: não vá para esse lado, vá para esse lado, fique aí. Mas a gente, por causa da nossa impetuosidade, nós, por causa do nosso orgulho, por causa de nossas birrinhas, das nossas atitudes egoístas, nosso orgulho está nos levando para Jope, nos levando muitas vezes para o porão do navio. E sabe onde é que vai bater, irmão? Para dentro do mar. E quando for lá para o fundo do mar descendo, aí Deus, se Deus tiver misericórdia de nós, como teve com Jonas, ele vai mandar um grande peixe, um dag-gadol. A expressão grande peixe é dag-gadol. Só lá em Mateus 13 que Jesus chama de ketos. A expressão ketos é baleia, é da classe das baleias. Então, Jesus chama de ketos. Jesus não chama de grande peixe. Jesus chama de ketos. E ketos é da classe dos cetáceos. E os cetáceos são as baleias. Agora preste atenção. Irmão, seja uma pessoa que ouve a voz de Jesus, porque só ouve a voz de Jesus quem é espiritual. Quem se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. João 4, 23, nós começamos a ler e paramos. Olha o que diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em? Olha o problema. Está percebendo o problema? Tem muita gente que diz que adora a Deus, mas está adorando na carne. Por quê? Porque não tem vida. Só é espiritual quem tem vida espiritual, quem nasceu de novo. E aqui nós encontramos que os verdadeiros adoradores, quer dizer, tem adoração que é verdadeira e tem adoração que não é verdadeira. Não é assim? É, Sara?
Tem pessoas que estão adorando verdadeiramente, é assim, irmã Simone? Tem gente que está adorando verdadeiramente, tem uma vida que flui Deus, vive Deus, é absorvido pela presença de Deus, ele quer Deus acima de qualquer coisa, ele se deixa envolver nas emanações de Deus, ele se deixa envolver na graça de Deus, ele vive de tal forma em que o espírito dele está entrelaçado, é um só espírito com Jesus. E quando ele vive isso, ele é buscado por Deus como verdadeiro adorador. Deus está buscando, o Pai está buscando, está à procura dos tais para que assim o adorem. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem na carne e no sangue, em espírito e em. E agora vamos voltar lá para o que Jesus falou no capítulo 16, lá no versículo 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas se ele está no céu, é diferente da terra, amém? Se você é discípulo de Jesus, você está sendo guiado pela visão celestial, e só pode ser guiado pela visão celestial quem nasceu de novo, quem é espiritual, quem está em Cristo, e nós precisamos ser guiados pela visão do Espírito. Ainda tem alguns pontos aqui para desenvolver, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Diga graças a Deus. Senão vai dar meia-noite e nós não saímos daqui.